Sejam muito bem-vindos, meus queridos e queridas que tenham Sagitário no mapa astral. Hoje vamos conversar sobre 5 coisas que acontecerão logo, revelações que se darão nas próximas horas, nos próximos dias, no máximo em 1 semana e meia, mas são coisas que já estão ali, na cara do gol, prestes a acontecerem. Então é importante que vocês guardem nos corações maravilhosos de vocês todas as pontuações que a espiritualidade trará, sempre prestando atenção aos pontos de alerta, porque esses, de fato, evitam coisas ruins de acontecerem a vocês, porque através da conexão com a espiritualidade é possível transmutar situações negativas, tá bom? Vamos lá. Na revelação de número 1, eu tenho 2 situações. A primeira não é assim muito positiva, mas a segunda é bastante. Vocês vão se decepcionar com alguém que vocês frequentam a casa ou que frequenta a casa de vocês. Talvez sejam pessoas do ambiente de trabalho, de uma instituição religiosa, da escola, do curso, da faculdade, mas eu vejo vocês frequentando o mesmo lugar. E o problema aqui é que rola uma amizade. Talvez vocês façam trabalhos no mesmo grupo, façam parte de um mesmo conjunto de pessoas que trabalham ao lado uma da outra. Pode ser que vocês tenham um carinho grande por essa pessoa e aí a decepção acaba sendo maior do que vocês gostariam que fosse. Por conta dessa situação, vai haver uma tendência ao afastamento. Ou a pessoa se afasta de vocês, ou vocês se afastam da pessoa, só que esse afastamento não pode ser muito mantido por conta de vocês fazerem parte de um mesmo grupo, de uma mesma família, um condomínio, uma instituição de ensino ou um trabalho. Então vocês acabam se tolerando, se engolindo, apesar dessa situação decepcionante, porque é necessário seguir a boa e velha política, tá bom? Na revelação de número 2, eu tenho uma reconciliação fraternal. Houve algum estresse recentemente envolvendo vocês, familiares, vizinhos, de repente inquilinos e senhorios, pessoas que moram em um mesmo quintal ou em um mesmo condomínio. Vocês se afastaram, vocês talvez ficaram sem conversar e agora do nada vai rolar uma reaproximação, como se nada tivesse acontecido, e vocês solidificam novamente essa relação que foi estremecida, que também não me parece afetiva, me parece fraternal. É importante que vocês aprendam com velhos erros e que vocês nunca se esqueçam que, uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Quem agiu mal com vocês lá atrás, há muito tempo ou recentemente, pode agir mal novamente a qualquer momento. A gente vibra na frequência de que as pessoas evoluam, mas aqui ninguém acredita 100% no mundo Disney, né? Então, se vocês querem se reconectar com quem quer que seja, os caminhos estão abertos. Só tomem cuidado para que vocês não se decepcionem novamente adiante e tomem talagadas cada vez maiores do que esta que vocês tomaram recentemente. Não é legal guardar rancor, ficar sem falar com quem quer que seja, mas é importante que vocês também não sejam, com o devido respeito da palavra, bobões e bobonas que acreditam em todo mundo, que pisoteia vocês e que na primeira oportunidade está passando por cima da cabeça de vocês. Então, façam a reconciliação da maneira mais política possível, mas olho no peixe, outro olho no gato, tá? Revelação de número 2 é afetiva e traz um problema gigantesco. Eu vejo uma revelação que envolve uma figura masculina, um sagitariano ou alguém que tenha signo de Sagitário no mapa astral e se relaciona com homens. Então, as mulheres heteroafetivas e os rapazes homoafetivos. Então, eu vejo que ou vocês estão vivendo uma relação péssima, terrível, com um homem horrível, ou um homem está sendo vítima da maldade de uma mulher, talvez de um outro homem homoafetivo. Tem alguém oprimido ou opressor aqui, nitidamente, tá? Só que o relacionamento em questão é tão ruim, tão podre, que eu não tenho nenhuma carta positiva. Eu tenho carta neutra e 3 cartas negativas na sequência. Ou seja, vocês vivem um relacionamento ruim que não tem como ser
reconciliado, não tem como ser refeito, não tem como ser próspero, tá? Eu vejo que existe uma grande dúvida por seguir adiante. Apesar de existir toda essa toxicidade, talvez até mesmo algo no tangente à humilhação, à violência, a pessoa permanece na relação e ainda tem dúvida se deve romper ou não. Gente, discernimento precisa falar alto, principalmente depois que a gente entra nos 18 anos, assumindo assim a nossa maioridade. Tudo bem que amadurecimento não é uma coisa que acontece com o estalar de dedos, mas eu tenho uma pessoa que vive uma relação tóxica, sofrida, negativa, sem nenhuma carta positiva, e a pessoa ainda tem dúvida a respeito da ruptura, da separação, de tomar uma providência, de buscar ajuda policial. Aqui ninguém vive num desses países onde a legislação vai contra as mulheres, ou onde o casamento é tão sagrado que não pode ser dissolvido. Tomem um pouco de cuidado com as atitudes de vocês para que ninguém termine em uma vala muito profunda, inclusive por conta de manter relacionamentos podres, que podem trazer inclusive prejuízos físicos a vocês. Empoderem-se de alguma maneira, não fiquem se dando tantas desculpas antes que seja tarde demais, porque o problema aqui não é nem só a relação, é a pessoa, seja um homem ou uma mulher, não ter o discernimento da toxicidade, da ruindade da relação ao ponto de ter dúvida, será que eu devo me desvencilhar dele ou dela? Então aqui é uma demanda para psicólogo, né? A espiritualidade vem trazendo uma pontuação, mas que nitidamente fala com pessoas que carecem de auxílio psicológico, tá? Então busquem de alguma maneira uma orientação que auxilie vocês a entenderem que relacionamento podre não se mantém no congelador, se descarta. E olha que eu falo isso há mais de 3 anos, quando eu fundei o meu primeiro canal, a Conselheira Tarô. Mas vamos seguir adiante. Na revelação de número 3, eu tenho uma notícia muito feliz, muito positiva, sendo contada a vocês por uma mulher, comunicada por uma figura feminina, ou uma notícia feliz que vai atingir sagitarianas. As mulheres que eu estou vendo aqui têm cabelos tingidos, sejam de cores claras, sejam de cores escuras. E são mulheres que não são idosas, ou seja, têm menos de 65 anos obrigatoriamente. Eu vejo mais forte mulheres que estão entre os 26 e 52 anos. Mas isso não é uma regra, é uma sensação que eu estou tendo ao olhar essas cartas. Eu não sei o que de bom pode acontecer aqui, um novo emprego, a cura de uma doença, uma gravidez, a adoção de uma criança, um aumento de salário, de repente vocês recebem uma notícia indicando uma vitória judicial, uma aprovação em um concurso, em uma prova, processo seletivo. Então eu tenho uma felicidade e eu tenho uma comemoração que pode ou não vir atrelada a uma documentação, mas aqui nitidamente é uma notícia feliz que vocês vão ter nos próximos dias. Olha, a revelação de número 4 também está um pouco complicada. Ela está falando sobre o fim de uma amizade, uma ruptura brusca se dando na semana por conta de um desentendimento. Vocês vão se desentender com alguém com quem vocês tenham vínculos fraternais, familiar ou de amizade, ao ponto de vocês não quererem mais saber destas ou desta pessoa. Então vai acontecer alguma coisa grave ao ponto de se romper definitivamente. Aliás, definitivamente não. Até onde a minha visão alcança, porque eu não enxergo a vida toda da pessoa. Aqui eu não estou falando sobre divórcios consensuais ou litigiosos que já estão em discussão. Eu vejo pessoas que trabalham juntos, que estudam juntos, que fazem parte de uma mesma família, de um mesmo grupo, ou que têm amizade de longa data, passando por uma situação de conflito, de estresse, de burburinho, de confusão e rompendo assim um relacionamento. Enfim, entreguem nas mãos de Deus, porque eu ainda não consigo enxergar se estes
relacionamentos fraternais serão ou não reconciliados. A impressão que eu tenho é que vai acontecer alguma coisa grave ao ponto de vocês mesmos quererem distância absoluta da pessoa, não quererem ver o cidadão ou a cidadã nem pintado de ouro. Olha, tem uma situação mais complicada aqui também. Tá falando com pessoas que de repente têm parentes ou amigos internados em UTIs, muito adoecidos ou talvez muito idosos, que podem desencarnar nos próximos dias. E aí vocês vão ter que lidar com essa notícia desagradável de falecimento, mas que obrigatoriamente vai envolver pessoas muito debilitadas, ou até mesmo pessoas que já estão em uma idade tão avançada que talvez não tenham assim nem mais consciência dos seus atos, da sua existência. De repente, pessoas que estão com Alzheimer, pessoas que até têm lucidez, mas que passam por outros problemas muito fortes. Então é importante que vocês também estejam preparados para lidar com alguma situação que não necessariamente vai envolver a família, mas pessoas próximas. Então aqui a gente tem uma revelação de alerta também, tal qual na situação de número 2, tá bom? Agora, a revelação de número 5 tá muito bonita. Ela fala sobre vocês encontrarem uma pessoa em um local público e vocês vão começar um novo relacionamento com essa pessoa, é algo afetivo. Então vocês podem marcar esse encontro porque já estão conversando, paquerando ou até já ficaram com alguém. Aí vocês se aproximam, vocês têm contato físico, talvez até contato íntimo, como consequência resolvem estabelecer um relacionamento. De repente vocês já estão nesta fase, resolvem assumir um namoro, vocês pedem alguém em namoro ou vocês são pedidos em namoro. Deixa eu ver o que mais. Pode ser que vocês conheçam alguém muito bacana nesse local público e aí vocês começam uma amizade que depois culmina em um namoro, mas aqui também pode envolver reconciliações de pessoas que estão rompidas há no máximo 36 semanas. Deixa eu ver aqui, 36 dividido por 4, a gente tem 9 meses. Casais que romperam há no máximo 9 meses, sejam namorados, noivos, companheiros de união estável, maridos, esposas ou até mesmo amantes, existe uma possibilidade reconciliatória muito grande. Eu vejo vocês se encontrando em um local público para conversar, para colocar os pingos nos is, e em meio a essa conversa vocês se reconciliam porque ainda existe sentimento envolvido. Talvez não tanto, talvez mais adiante vocês precisem analisar essa reconciliação com mais maturidade, com mais frieza, mas eu tô vendo uma possibilidade reconciliatória sim. Entretanto, mais abençoados estão os solteiros e solteiras, viúvos e viúvas, separados e separadas, que querem uma relação nova ou até que já estão ensaiando uma relação que se torna oficializada do ponto de vista de um namoro. Aqui não é avanço de relação que eu estou vendo, namoro que vira noivado, que vira união estável ou casamento. Aqui é um namoro que se oficializa entre o casal ou que é oficializado diante de outras pessoas, ou vocês se conhecem, começam a se curtir, começam uma amizade, dali a pouco, pá, estão namorando. Então tem novo amor e tem reconciliações também. Tá bom, meus amores?